Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Antifrágil. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a psicopedagoga Nayara Barrocal e vai conversar com a gente hoje sobre o tema Pais Saudáveis, Filhos Fortes. Bem-vinda novamente, Nay. Obrigada, Bibiana, pelo convite. Mais uma vez, muito feliz em contribuir um pouquinho. Nay, quando a gente ouve essa frase, pais saudáveis, filhos fortes, qual é a correlação disso? A primeira palavra que me vem à cabeça é autoconhecimento, né? O pai ele precisa se conhecer para ele poder conduzir melhor a educação do seu filho. E até porque eu acho que o pai e a mãe são os maiores exemplos dos seus filhos. Então, se eu me conheço, se eu sei das minhas fraquezas, e tudo bem ter fraqueza, mas eu consigo reconhecer as minhas falhas, as minhas potencialidades, os meus valores, os meus princípios, as minhas fragilidades, eu consigo também mediar isso melhor e passar para os meus filhos apenas aquilo que realmente é interessante. E com isso eu não queria nem dizer que a gente não pode demonstrar que é frágil ou coisa do tipo. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que até quando a gente quer se conectar com o filho, ele precisa entender quem somos nós na verdadeira essência, né? Então, a gente precisa se despir das dificuldades e colocar nosso coração ali. A postura de pais perfeitos, ela está próxima dos pais saudáveis ou distante disso? Está distante. É exatamente isso que eu falei, né? O pai perfeito, ele não existe, ele não vai existir. A gente se ilude achando que a gente não tem dificuldades, ou que para a gente não é, ou que não vai ser difícil, ou que não vai ser complicado, mas a verdade é que existe sim. E quando a gente pensa de que eu preciso de fato assumir uma postura de pessoa também em desenvolvimento, porque quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Então eu preciso me desenvolver eu estou me construindo junto com aquela criança que está nascendo, e ao longo da sua vida eu vou me reconstruindo, eu vou me fundamentando naquilo que ele me traz, porque eu não sei como que ele vai lidar amanhã ou depois, eu vou aprender com ele vai me ensinar. Só que ao mesmo tempo eu ensino, porque eu sou o exemplo mais importante, né? Eles vão olhar mais para o que eu faço do que para o que eu falo. Existe uma pesquisa que aponta que apenas 20% do que eu falo é ouvido pelos nossos filhos, mas 80% daquilo que a gente faz é observado. Então, por isso que a gente vê aí os menininhos torcendo pelos mesmos times do pai, as meninas querendo usar as mesmas coisas da mãe, né? Porque eles estão observando o que a gente faz, o que a gente está mostrando e passando para eles. E esse termo pais saudáveis, ele não se refere apenas à alimentação, que é a primeira coisa que nos remete a isso, né? Também, né, a gente pode incluir nisso, porque a gente sabe da importância da alimentação para o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida, os hábitos saudáveis, a atividade física, né, a fé e tudo mais. Mas a gente pensa especialmente na condução que ele dá para a vida dele emocional. Ele saber que ele também pode chorar na frente do filho dele. Eu acho uma coisa muito importante, que às vezes eu fico pensando, sabe aquela mesa de café da tarde que a gente põe o bolo, o café e a gente leva todo mundo e troca as ideias? Ou então, hoje não acontece mais, mas quando a energia acabava, que a gente se voltava todo mundo ali num cantinho da sala para contar histórias. Isso era o que a gente buscava nesses pais saudáveis. De mostrar as histórias que eles têm, que fizeram eles serem quem eles são, para que a gente possa aprender com eles e nos conectarmos. Pais saudáveis é a busca do conhecimento que começa pelos exemplos. Então, começa nos pais esse reflexo de filhos fortes. Exatamente. E como que eles podem buscar? Como que esse pai pode se tornar saudável? Tem um caminho? Ele vai pensar no filho antes, né? O que eu quero ser para o meu filho? Como eu quero que ele me veja? Então, se eu sou uma mãe estourada, eu vou tentar mudar esse perfil. Se eu sou um pai agressivo, eu vou tentar mudar esse perfil.
Só que tem que ter o cuidado para não ser o pai permissivo, né? Eu não quero que o meu filho tenha a vida que eu tive. Eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Não é por aí. É você entender que e você pode conduzir essa educação de uma forma muito efetiva, mas sabendo que o equilíbrio é a ponte de tudo. Então, você trazer essa discussão, por exemplo, nas tomadas de decisões, fazer com que seu filho se sinta incluído na família. Olha, está acontecendo tal problema, dependendo da situação, claro. Está acontecendo tal problema, a gente vai resolver, mas vocês precisam estar a par. A mamãe não pode comprar isso agora porque a gente não tem condições de comprar isso agora. A criança pequenininha vai lá chorar e tudo. E aí está na hora de validar o sentimento. Eu entendo que você está triste. Eu também gostaria de ter um brinquedo desse se eu tivesse a tua idade. Mas infelizmente não é a hora. Então você não precisou bater, você não precisou gritar. Muitas vezes é até necessário que nesses momentos o pai saudável ele se afaste da criança, para que a criança saiba que o pai está entendendo o que ela está sentindo e outra pessoa vai conduzir melhor para que não haja um comportamento de ordem que saia do controle, né? Esse filho ele se torna forte através do exemplo do pai. Então, ele se tornará forte também quando o pai tomar a consciência de que ele precisa buscar outras fontes de conhecimento, não apenas a sua verdade. Exatamente. Ele entender, por exemplo, que sozinho talvez ele não consiga, que talvez ele precise de ajuda profissional, ou que talvez ele vai precisar dialogar mais com a sua esposa para eles acharem esse caminho. Porque muitas vezes o que adoece esses pais é um pensar diferente do outro. É na relação da paternidade e da maternidade, eles se verem com o esposo e a esposa discutindo. Então, se colocar naquele momento como pais e se preocupando com aquilo que a gente sabe que é conhecer a etapa da vida do meu filho e entender o que eu posso conduzir diante daquilo. É eu me tornar capaz de entender o que eu posso e como eu posso fazer para educar melhor, sem eu precisar, por exemplo, perder o controle, sem eu precisar, por exemplo, dizer sim, sim sempre, né? Entender realmente que há um equilíbrio, o caminho do meio, né? É saber que eu vou me tornar uma pessoa saudável para cuidar do meu filho e fazê-lo forte quando eu entender realmente quem eu sou. E onde estão as minhas fragilidades? Onde estão as minhas dificuldades para lidar com ele? Muito pai hoje se vê com dificuldade na educação do filho ou a mãe, exatamente porque não conseguiu deixar lá atrás, na infância, os problemas que viveu com seus pais. E aí trazem como se fosse uma espécie de bloqueio e não conseguem transmitir de fato o que gostariam aos seus filhos. E aí ou vai para a linha de muito autoritária ou vai para a linha de muita permissividade. É importante, então, Nai, muito antes de querer ser o exemplo para os filhos, o casal ou o pai e a mãe dessa criança estar em sintonia, estar em concordância da forma que vão dar o prosseguimento na educação. Isso reflete nesses filhos fortes? Exatamente, e nem sempre isso é fácil, pelo contrário, é bem difícil, porque a gente sabe que são pessoas diferentes tentando criar uma criança que veio dos dois. Então, a gente sabe que o pai pode pensar diferente da mãe, e aí, nesse sentido, nesses momentos, o pai e esse relacionamento voltado para aquela criança pode não estar saudável. E aí, para ficar, seria interessante uma ajuda profissional. Ou então, muito diálogo, ou muita clareza, né, nessa educação. Antes mesmo de engravidar, olha, quando a gente tiver um filho, eu gostaria que fosse assim, 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 assim. Você discorda, você concorda? Começar a tratar essas questões até antes mesmo, para entender realmente o processo, para entender que educar é um caminho difícil, mas é possível. Muitas vezes a gente vê pai que fala sim e a mãe fala não, e o filho está ali no meio.
né? Uma coisa simples, pode comer doce agora? Sim e não. Não e sim. Fica aquele desequilíbrio entre os pais que são os exemplos. Isso deixa a criança mais fragilizada, insegura ou não? Deixa ela confusa, né? Ela não sabe para onde, ela provavelmente vai correr para quando ela se sentir com medo, e ela vai correr para de medo. Entende? E aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu quero que meu filho corra para mim quando ele estiver com medo, ou eu quero que ele corra de mim com medo. Então, a criança fica muito confusa com essas relações. Ela precisa entender a família, o casal, com pontos de apoio e de segurança. A gente precisa passar isso, porque por mais que ela esteja ali numa reestruturação cognitiva, cerebral, né, emocional, tudo ali sendo construído devagarzinho, a gente sabe que todas essas interferências estão moldando ali, estão modelando aquele comportamento, estão modelando as atitudes que ela toma. Então, a gente precisa respaldar, a gente é responsável por isso, né? Por mais que a gente saiba que tem influências do meio, por mais que a gente saiba que eles vão ter relações com outras crianças, outros adultos, outros adolescentes que vão influenciar, a parte principal cabe a nós como pais. Normalmente, os nossos olhos estão muito voltados para a criança, né? Para esse bem-estar dessa criança, para que ela cresça bem, cresça feliz. Mas talvez seja importante, então, os nossos olhos estarem voltados para nós e para o parceiro, o pai dessa criança, a mãe dessa criança, para que a gente fortifique isso muito antes, nos bastidores, até chegar na criança. Isso é importante, né? Seria dessa forma. Isso. Você entender que você está preparado para assumir aquela função, né? É um papel muito importante. Talvez seja o papel mais importante que a gente exerce. Na vida inteira, vai ser o papel mais importante que a gente vai exercer. Seja como pai, seja como mãe. E a gente precisa fazer esse papel ser cumprido de forma correta, né? Porque é esse filho que a gente quer criar forte para o mundo que está lá fora. Então, a gente precisa pensar que ele vai ter medo e a gente tem que entender. A gente precisa entender que em algumas situações a gente vai ter que ensiná-lo a ter coragem para enfrentar as dificuldades. A gente vai ter que mostrar de fato que as coisas não são tão simples. Então, a gente precisa preparar nas minúcias, nas coisas mais simples, né? Não precisa contar uma história de bicho-papão para uma criança de 5 anos para dizer que o mundo lá fora é difícil. Mas aos poucos vai se ensinando que realmente ele precisa ser forte. E esse forte é o quê? É forte em todos os contextos. Eu preciso ser forte emocionalmente, eu preciso saber dizer não, eu preciso dizer sim, eu preciso dizer quando está doendo, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Se a gente entender que é aquele modelinho pronto que a gente viveu a vida inteira sonhando, de que os nossos filhos não vão sofrer, porque a gente não vai deixar, eles vão sofrer. Eles precisam saber que a gente vai estar lá quando eles sofrerem. Eles precisam saber que a nossa mão vai estar do lado deles. Que sempre vai existir um porto seguro. Exatamente. Porque somos saudáveis. Porque nós somos saudáveis, a gente consegue fazer isso. Não haverá uma ruptura simplesmente porque a gente está se cuidando, se autoconhece e se programa para ser o pai e a mãe que a gente sempre sonhou. E mesmo assim, a gente ainda vai achar dificuldades e defeitos, mas a gente não pode desistir. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos escutando hoje com um conselho, né, em relação a como os pais podem se tornar saudáveis para transformar esses filhos, deixá-los mais fortes, qual conselho você daria, Nay? Eu acho que o pai e a mãe, eles precisam se despir de toda a armadura de fortaleza e entender que eles próprios têm as suas histórias, os seus caminhos, né? Eles precisam entender em que momentos eles precisam de ajuda, eles precisam pedir essa ajuda. Mas mais do que tudo isso, parece clichê falar disso, mas amar os filhos acima de qualquer coisa, mas sabendo que amar não é só dizer sim, nem dar, nem fornecer, mas dividir, compartilhar, fazer com que esse filho se sinta pertencente, incluso nessa família, para que ele se sinta amado, inclusive quando se diz não, inclusive quando se fala não é seu, não é para ir, eu não gostaria que você fosse,
eu gostaria que você ficasse, eu gostaria que você entendesse, não é para se sentir assim, mas é dessa forma que eu acho que deve ser. Eu acho que quando a gente pensa que o nosso filho, a nossa filha, eles precisam entender que, além de tudo, aquilo que eu falei antes, quem mais ama eles são os pais deles. Lindo, Nai. Que a gente possa, né, todos nós, nos tornarmos realmente cada dia mais pais saudáveis, para que os nossos filhos cresçam em abundância e cresçam com sabedoria e cresçam fortes e felizes, né? Que é tudo que a gente quer, é isso para os nossos pequenos e grandes filhos, né? E é um exercício, assim, qualquer um de nós pode ser saudável, né? É só a gente parar para pensar que quem está lá por trás, esperando a gente com saúde em todos os âmbitos, são eles, né? Ao mesmo tempo que esperam que a gente realmente esteja qualificado para entender as dores, para abraçar, para cuidar, para orientar. E tanta coisa mais que a gente faz, né? Verdade. A mãe consegue fazer muita coisa. E a parentalidade é isso, é a gente entender que a gente sabe, conhece um caminho, mas a gente não sabe o que vai encontrar nesse caminho. Então, a gente tem que estar preparado para reaprender e para reconstruir todas as vezes que forem necessárias para que a gente possa realmente ter essa saúde e essa qualidade na educação desses meninos e meninas. Verdade. Obrigada, Nai, por estar com a gente mais uma vez. Foi um prazer ter a tua companhia nesse bate-papo tão gostoso. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu hoje. Espero que tenha sido muito bom, muito proveitoso. E até mais!